Olá, ouvintes da Swincast, aqui é Beatriz Nantes. Aqui é Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com mais um técnico aí super vitorioso, com participações olímpicas, participações em mundiais, já treinou vários atletas da elite. O Ari está conversando com a gente por Skype. Ari, muito obrigada por conversar com a gente e por nos dar a honra aí das suas palavras. Olá, Beatriz, olá, Danilo. Eu que fico feliz em ser convidado e ter oportunidade também de compartilhar um pouquinho das minhas experiências para esses ouvintes amantes da natação que a gente tem nesse novo espaço aí que vocês criaram e estão de parabéns. Show! Conta pra gente primeiro, Ari, onde que você tá agora, né? A gente tá gravando aqui durante a quarentena do coronavírus e onde que você tá agora? Eu estou numa cidade chamada Győr, que é aqui na Hungria. Essa cidade a gente estabeleceu como base de treinos desde setembro do ano passado. Estava aqui treinando o Andrei Govorov, da Ucrânia, e desde janeiro até o comecinho de abril estava também o Vitor Guaraldo, nadador lá de Presidente Prudente, que estava aqui também, fez uma temporada com a gente, estava se preparando para o Maria Lenk, que infelizmente foi cancelado em cima de todas essas mudanças. Então eu estou na Hungria. Legal, tá frio aí, né? Agora está melhorando, está chegando a primavera, está ficando bem bonito, é uma pena não poder ficar fora de casa, porque, cara, a lua lá fora agora está um negócio de louco, o tempo está super aberto, está ficando mais seco, né? E melhorou, não teve muito inverno não aqui, né? O inverno não foi rigoroso não, foi bem leve assim. E agora tá chegando a primavera, tá super bonito e estamos dentro de casa. Que pena, que pena. Aliás, a Hungria é um país que gosta bastante de natação, né? Eu tive a oportunidade de estar aí no Mundial de Budapeste em 2017 e era incrível, assim, as arquibancadas. Por que vocês escolheram a Hungria, né? E exatamente o lugar onde vocês estão? Na verdade, já tem um tempo que não sou muito eu que escolho, não. É onde as pessoas abrem as portas, né? Onde a gente tem a oportunidade de abrir as portas. E aqui, desde o meio do ano passado, eu recebi um convite do técnico que cuida do clube daqui, né? Que é o Ivan Petrov, o marido da Suzana Jakabos, que ele me perguntou aonde eu ia estabelecer base para Tóquio, porque a gente vinha mudando muito de lugar, né? A gente estava voando para o mundo inteiro, trocando de training camp em training camp, e eu falei que eu não sabia, não tinha certeza. Estava negociando com Tenerife, aí acabou que Tenerife, o governo da Espanha ia demorar muito tempo para me liberar uma permissão de residência, e aí a gente não podia esperar. E também um outro lugar na Alemanha, e aí ele me ofereceu o lugar aqui. E foi no momento onde o Andrei estava muito estressado na temporada, então eu pedi para ele ir para casa, porque a gente viajou demais. A gente estava no Brasil, né, no começo do ano passado. A gente viajou muito e aí ele estava super estressado no meio da temporada. E aí eu aproveitei e vim aqui conhecer a cidade. Os locais de treino são espetaculares, assim, é muito world class, as piscinas todas, a cidade é muito legal, tranquila. A gente está a 120 km de Budapeste e 120 km de Viena, na Áustria. Então é um lugar super bem localizado também, 129 mil habitantes, cidade pequena, então dá pra gente viver bem. E aí gostei do lugar, ele me ofereceu isso, me deu documento também para poder pedir permissão de residência, então agora eu sou residente na Hungria. Então é um pouquinho disso, é um pouquinho das pessoas abrirem as portas pra gente. Legal, legal. Depois eu até queria perguntar isso, né, sobre dar treino em vários lugares diferentes, que é um modelo um pouco diferente do que a gente tem tradicionalmente aqui no Brasil, né, dos técnicos ficando em um clube só. Mas deixa eu começar do começo aqui. Conta pra gente como que começou a sua relação com a natação. Bom, vamos lá, a história é boa para contar, viu? Quem já assistiu minhas palestras já sabe um pouquinho dessa história, né? Porque eu gosto sempre de frisar toda a natureza da minha condição como treinador de natação. A história se junta, primeiro que eu tive um professor de educação física que me inspirou demais, o nome dele é Dionísio. Ele foi um cara que, durante toda a época de ginásio, né,
eu sei lá mais como é que fala isso na escola hoje em dia, mas quando eu era pequeno, tá? Era da 2ª até a 8ª série, ele foi um cara que me inspirou muito, assim. Me ensinou a jogar futebol, a jogar basquete, a jogar vôlei, a correr, sabe? Ele era um cara que... Ele foi um cara que me desenvolveu fisicamente e mentalmente, porque ele me desafiava e me fazia ser melhor todo dia. E eu olhava pro Dionísio e eu falava, eu quero ser que nem esse cara, eu quero ajudar as pessoas a serem melhores. E aí também foi uma época em que eu aprendi a nadar no Espéria, na zona norte de São Paulo, o Clube Espéria, foi onde eu aprendi a nadar. E eu lembro também que a minha experiência enquanto eu aprendi a nadar foi muito marcante, assim. Eu consigo sentir o frio na barriga agora de quando eu saí da piscina pequena e fui para a piscina grande. Sabe? De olhar, porque lá no Espera tinha uma plataforma de salto, então era uma piscina de 5 metros de profundidade, a piscina grande. E atravessar a piscina grande com 5 metros de profundidade foi um dos maiores desafios que eu lembro da minha vida, assim, né? E vencer aquilo foi algo muito legal. Então, a minha experiência com a educação física e com a natação, né, me somaram essa condição de é isso que eu quero fazer. Além de eu ser extremamente competitivo, muito competitivo. Então, quando eu jogava bola, eu tinha que fazer o gol mais bonito ou o maior número de gols. Basquete, eu tinha que fazer o maior número de pontos. E assim sempre foi, né? E foi o jeito que eu achei de me desafiar ajudando os outros a serem melhores. Pô, muito legal aí, Ari. E conta pra gente ali qual foi o seu primeiro emprego ali, trabalhando com a educação física, com a natação. Boa pergunta. Eu sou da zona norte de São Paulo, né? Então morava ali no Horto Florestal, quando eu comecei a fazer a faculdade. A curiosidade é que eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, porque meu aniversário é 23 de agosto. E eu entrei na faculdade, eu acabei o 3º colegial, e na sequência eu entrei na faculdade ali em Guarulhos, na FIG, e era quando eu tinha 17 anos, eu só ia fazer 18 anos em 23 de agosto. Então, eu era muito novo quando eu comecei. E assim que eu comecei ali no Horto, tinha uma academia, chamava Aqua Center, que era muito perto da minha casa. Assim, e assim que eu comecei a estudar a educação física, eu bati nessa academia me oferecendo como estagiário. E na sequência comecei já a trabalhar com natação. Então, desde quando eu comecei a me graduar, eu já trabalhava com natação. E nessa escola de natação, dei aula de bebê, dei aula para adulto, caiu todos os pelos do corpo, porque ficava dentro d'água 5, 6 horas por dia, né? E aí eu dava aula de manhã e à tarde e estudava à noite. E os meus companheiros de sala até perguntavam se a minha mãe sabia onde que eu estava fazendo à noite ali na faculdade. Se ela não tinha me inscrito no colégio, por engano, e eu, por engano, estava na faculdade. Porque eu era realmente muito novo. Eu tinha 17 anos, eu era muito moleque, né? E desde então, dessa academia de bairro, né, da Aqua Center, eu já fui fazendo timezinho, né, botando uma equipezinha para treinar. Eu sempre fui muito observador e muito detalhista com parte técnica. Sempre gostava de ver os nadadores se movendo com facilidade, né, sem jogar muita água para cima. Então desde sempre eu fui assim, fui muito detalhista. E aí a gente começou a participar de Projeto Nadar, dessas competições que acho que quem é de São Paulo, né, e um pouquinho mais velho, eu sou bem mais velho que vocês, né, Bia e Danilo, a gente tinha essas competições, assim, que eu estava sempre querendo levar um timezinho, né, para participar, porque eu sou competitivo, então eu queria ver onde estava o meu nível de ser professor, de ser técnico, de ser instrutor, né, e a melhor forma que eu conseguia era arrumar competição para esses timezinhos. Bem legal. Ari, eu tenho 40 anos já, né? Então eu lembro do Projeto Nadar, do Bobs, depois acabou a Evidência, aí teve o Gustavo Borges, mas eu já nem nadava mais, eu já era treinador também. Né? É uma pena, inclusive, ter acabado essas competições, que as academias participavam e fomentavam muita natação competitiva e revelaram
centenas de atletas para a nossa natação e hoje praticamente não existe mais, né? Depois desse momento aí, qual foi a primeira equipe um pouco maior ali, federado? Como que foi aí esse próximo passo? Bom, eu fui da Aqua Center para uma academia maior que chamava R. White, que era do Roberto Branco, que também era ali na Zona Norte. E aí já tinha um pouquinho mais de alunos, então a condição de você fazer um time mais forte era melhor. E daí eu fui para o São Paulo Futebol Clube. O primeiro trabalho que eu fiz com algum time federado foi no São Paulo. Eu trabalhava com uma molecada mirim e petis. Dessa molecada teve gente que nadou um tempo no Paineiras do Morumbi, a Júlia Ábido, o Danilo, tinha uma galerinha que o Marcos Capuano, era toda essa galera aí. O Alan Nagaoka era do outro clube, era da ABB, e a gente se conhecia desse tempo aí, né? O Alan eu vi mirim, eu conheci o Alan Nagaoka mirinzinho, né? É muito legal isso. E aí do São Paulo eu comecei a ver um trabalho. Aliás, eu tive uma namorada no São Paulo que ela foi competir um brasileiro em Goiânia e ela conheceu o Alexandre Pucieldi trabalhando com português do Recife. E ela falou para mim que conheceu um cara que parecia muito comigo, assim, o jeito de trabalhar, a empolgação e tal. E naquela época a gente estava meio a fim de fazer uma aventura, a gente acabou se mudando para Recife e eu procurei o Pucieldi, né, para poder trabalhar no português. E aí ele me recebeu lá, eu dava treino pro Petis, do Clube Português do Recife, e ajudava o Pucieldi na equipe principal como preparador físico e assistente técnico. E aí do Português do Recife o Pucieldi foi para os Estados Unidos. Eu voltei para São Paulo uma época para trabalhar no Paineiras do Morumbi, substituindo a Inês, enquanto ela estava grávida, e aí depois voltei para São Luís do Maranhão, porque o Pucieldi estava lá com um projeto da Duvel na época, e eu assumi uma academia, dava treino numa academia. Na verdade eu era gerente geral da academia, vê se pode, cuidando de comprar papel higiênico, essas coisas todas, e montei um time lá. Depois que o Pucieldi foi para os Estados Unidos, ele me deixou alguns atletas lá, o Leonardo Robb Martins, que aliás foi meu primeiro campeão brasileiro. Ele ganhou 200 peito num brasileiro de verão, Júnior 1. E durante essa competição o Albertinho estava do meu lado quando o Leonardo Robb ganhou a prova, né? E aí ele falou para mim assim, o Albertinho virou para mim e falou assim: nossa, esse cara nadou legal a prova, né? Eu falei assim: legal, obrigado, não sei o quê. Ele falou assim: você não quer voltar para São Paulo? Eu falei: não. Aí ele falou assim: putz, você ia cair bem no Pinheiros. Eu falei assim: pro Pinheiros eu vou. E aí o Albertinho me chamou, falou que apareceu uma oportunidade. Acabou que uns 6 meses depois apareceu realmente a oportunidade, e aí eu pisei no Pinheiros e fiquei lá durante 12 anos. Que ano que foi isso daí mesmo? Eu entrei no Pinheiros em 2000. 2000. O Leonardo Robb foi campeão brasileiro em 98. Foi campeão brasileiro em 98. Um brasileiro no Náutico Cearense, em Fortaleza. Ganhou 200 peitos. Meu primeiro campeão brasileiro. Mora lá nos Estados Unidos, lá, trabalhou com o coach Alex lá na Dave também. Tenho contato dele ainda até hoje. Pois é, meu primeiro campeão brasileiro foi ele. Que legal. Então essa veia também de viajar já existia até dentro do Brasil, né? Já largou as coisas para ir para o Recife. É verdade, Bia, eu não tinha pensado nisso. Já dessa época mesmo, eu larguei tudo, morava em São Paulo, vendi tudo, vendi meu Fusca, vendi meu toca-fita e fui embora para Recife, encarar tudo lá. Realmente, já desde essa época. Isso aí eu tinha 23 anos quando eu saí. Eu fui para Recife no Réveillon de 94 a 95, exatamente. Legal. E conta desse início no Pinheiros, né? Uma equipe aí, um clube super tradicional. Como é que foi se ajustar ali? Você já de cara pegou o pessoal do peito? Como é que foi? Não, mas eu roí muito osso, Beatriz. Para chegar nesse time do peito aí, eu roí muito osso.
Bom, aí a coisa ficou séria, né? Chegar no Pinheiros a coisa é séria, né? Ainda mais porque tinham dois dos grandes técnicos do Brasil, né? O Alberto Claro e o Alberto Silva. O Albertinho foi quem me indicou, né? E eu comecei trabalhando primeiro como assistente, e eu trabalhava com a equipe principal, meio com aqueles atletas que ainda não eram de nível nacional ou internacional, né? E desse timezinho eu consegui classificar alguns atletas para um sul-americano juvenil, que foi em João Pessoa, em 2003. E aí o trabalho começou a aparecer um pouquinho aí, né? Até que em 2004 o Alberto Claro saiu do clube, o Albertinho assumiu, né, como head coach. E na época o Albertinho tinha um trabalho com os velocistas que era meio a parte do clube, que era o trabalho que ele fazia no Projeto Aqua, onde trabalhava com o Gustavo Borges, com a Tatiana Lemos, com a Flávia Delaroli, com o Leonardo Costa, só os feras, né? E aí o Albertinho fez uma divisão diferente no time, né? O Vanzella estava trabalhando com o Lucas Salata naquela época, e aí o Lucas Salata ia subir para o Júnior, né? Então ia ser da equipe principal, e aí o Albertinho ficou com os velocistas, o Vanzella ficou com o pessoal de meio fundo e medley, e aí olharam para mim e falaram assim, Ari, eu falei, eu quero treinar nadador de peito. Aí comecei a fazer o trabalho do nado peito, né, em 2004, no primeiro ano já treinando com a Mariana Katsuna, ela bateu um recorde sul-americano em piscina curta, e daí começou a juntar o pessoal de peito, né, e desse trabalho aí saiu o campeão mundial, saiu o recorde mundial, saiu um monte de recorde sul-americano, né? O Felipe França classificando para a Olimpíada de Beijing, de Pequim, e a Tuca, na Tatiana Sakemi, também classificando para andar o revezamento em Beijing. E aí, 2009, recorde mundial do França, o João fazendo final. Tudo isso, né? Aí essa história aí gigante com os nadadores de peito lá dentro do Pinheiros. Já falei, eu fico 2 dias falando aqui, viu? Porque então vamos fazer assim, ó. Você já meio que deu um spoiler de um monte de coisa aí que a gente vai chegar. Mas assim, vou fazer uma observação. 2004, recorde sul-americano de sem peito da Mari Katsuno. Acho que foi um 8 alguma coisa na piscina do Inter, não é isso? Isso, foi um 9,39. Um 9,39, isso. Depois ela nadou para um 8. Nadou. O índice para o Mundial era um 8,86. E ela me fala, né? Ela me falou um tempo depois, porque eu lembro que quando eu comecei a treinar a Mariana, no começo ela tinha um 12 de sem peito na curta. E eu falei, nós vamos fazer o índice do Mundial no final do ano. E depois de um tempo ela me confidenciou que quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, esse cara é absolutamente louco, né? Ele é maluco, porque eu tenho um 12, como é que eu vou fazer um 8 em um ano? E acabou que ela fez um 9,39 e depois ela falou pra mim assim, se eu tivesse acreditado em você quando você me falou, eu tinha feito o índice, né? Porque aí o treino ia ser completamente diferente. E aí desse trabalho começou a juntar aquele monte de nadadores de peito, que chegou a um nível que eu tinha 12 atletas, eram 6 homens, 6 mulheres, e desse grupo, 6 deles nadaram o Mundial de Roma em 2009, né? Então, em todas as provas, 50, 100, 200 peito, o único nadador que não treinava comigo, que nadou Roma, era o Henrique Barbosa, nadando o 100 e o 200, aliás, nadando só o 200 peito, Não, 100 e 200 peito, Todas as outras vagas de nado peito para o Mundial de Roma saíram desse trabalho de específicos nadadores de peito do Pinheiros. Vou fazer só uma colocação do porquê que eu até falei da Mari, né? Porque assim, em 2003 eu treinava com ela em São Caetano, e em 2004 foi quando ela voltou para o Pinheiros, porque ela já tinha nadado no Pinheiros mais nova. E aí eu lembro bem, a gente tinha amizade, eu treinava com ela, com o Felipe, marido dela, né, o Ferreira, uma galera muito gente boa. E eu era nadador de peito, então eu observava muito o seu trabalho de peito sempre, né? Mas aí eu queria que você contasse agora, depois dessa observação, o que isso daí, como é que você foi criando esse conceito do treinamento para os nadadores de peito ali? Da onde que você começou a tirar essas ideias, buscar conhecimento?
Pois é, bom, uma vez que o meu primeiro campeão brasileiro foi um peitista, né, que era o Léo, eu já tinha um pouco dessa... E também como eu sou muito observador e muito detalhista em parte técnica, né, em ver o nado fluir, o nado de peito, que é o mais submerso de todos, ele desafiava bastante, mas eu sentia que eu tinha um tato e um jeito de lidar com a técnica do nado que ajudava os atletas a desenvolverem bem a velocidade do nado. E eu lembro, na época também, né, quando eu decidi treinar os peitistas, porque eu sempre disse e fiz ecoar desde sempre que o meu sonho era ser técnico da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. E eu lembro que quando eu decidi ser treinador do nado peito, tiveram algumas pessoas que me questionaram, falando assim, mas por que o nado peito? Se o nado peito é o mais fraco do país, né? Como é que você quer chegar na seleção pelo nado mais fraco? Eu falei assim, porque como ele é mais fraco, é o que tem mais para desenvolver. Então, eu joguei com oportunidade ali, né, de expandir, e foi exatamente isso que aconteceu. E nesse trabalho específico foi muito legal, porque a gente teve oportunidade de desenvolver, mas muito em cima da técnica do nado, muito, né? E eu lembro também que em 2003 eu fui para o Mundial de Barcelona, pagando minha passagem, dormindo no chão, no quarto do Albertinho e do Ricardo, que era o técnico do Fischer, durante o Mundial inteiro, comprei minha credencial e vivenciei o Mundial de 2003, né? Ajudei o Albertinho também, que o Pinheiros tinha 16 atletas na seleção para aquele Mundial, porque naquela época o Brasil nadava o Mundial como preparação para um Pan-Americano, só para vocês terem uma ideia de como as coisas mudaram, né? Estamos falando de 2003. Então era a equipe completa que ia para o PAN, fez o Mundial como preparação. E nesse Mundial eu conheci o Norimasa Hirai, o técnico do Japão, que era o técnico do Kitajima. E dessa época eu criei uma amizade muito grande com o Nori, um contato grande com ele. Ele era a minha referência, o nado peito era o Kitajima, né? E aí comecei a trocar muita ideia com o Nori. Foi quando eu pensei em mudar a preparação física também, com os exercícios de levantamento de peso, né? Que eles faziam lá, bastante agachamento, os trabalhos explosivos de arranque e arremesso e tal. E aí comecei a jogar isso para os nossos atletas, né? Para os peitistas. Então mudei um pouquinho a parte de preparação física e fiz um trabalho de técnica muito intenso. Eu lembro que na época também o Gustavo Borges tinha acabado de inaugurar a academia dele no Morumbi e eu era coordenador de natação de lá também, né? Para fazer uma graninha a mais, porque o salário não era essas coisas todas. E aí a gente terminava o treino no clube e 3 vezes por semana eu ia com os atletas do peito para a academia do Gustavo, onde a gente trabalhava só técnica. E aí a gente criou um monte de educativo, um monte de exercício pro nado, que dava sensibilidade, que dava noção do timing, né? E foi muito legal. Esse trabalho está registrado num documento que eu fiz, né? O modelo pro avanço do nado peito no Brasil, que foi de um curso que eu fiz lá nos Estados Unidos. Ele está bem descrito nisso aí. Todo o trabalho que eu fiz com nadadores de peito está descrito nisso. Porque o que a gente desenvolveu de educativo nessa época foi algo assim impressionante. E é isso. E aí trouxe os resultados internacionais para esse programa, né? Bem legal. Inclusive, você falou isso, né? Que na época o nado peito era visto como um nado mais fraco no Brasil e realmente, né? Assim, para quem tá ouvindo e não lembra, em 2000 acho que foi o Fischer, né? Para as Olimpíadas. Em 2004 também pegou semifinal em 2004. Mas no feminino a gente estava longe ali dos recordes e era visto mesmo assim como o patinho feio do heavy, né? Assim, putz, os outros melhoram e o peito não. E muito legal a história que você contou de ter ido para Barcelona, né, pagando do seu bolso, né? E aí a gente percebe como deu resultado, né? Porque aí em 2008 você estava lá na Olimpíada, então queria que... A gente já vai entrar aqui em mais detalhes dos educativos de peito, que a gente queria falar um pouco mais disso, mas conta como que foi, depois de todo esse esforço, né, todo esse trabalho, chegar à Olimpíada, que como você mesmo falou, era o seu sonho, ser um técnico olímpico, né? Então, e aí o que aconteceu é que eu lembro em 2008 a gente teve aquela seletiva que, para quem gosta de nado peito
E para quem gosta de emoção, de Olimpíada, é só assistir aquelas 3 últimas séries do 100 peito masculino na seletiva para Pequim. Aquilo ali foi das coisas mais impressionantes, dos momentos históricos da natação do Brasil, né? Verdade. Porque a gente tinha um índice para ser estabelecido, e aí caiu na água o Fischer, fez o índice olímpico. Aí caiu na série seguinte o Felipe Lima, fez índice olímpico também. E aí na última série era o França e o Henrique Barbosa. E aí os dois nadaram abaixo dos outros 2 tempos, né? Então, e aí de uma hora para outra, 4 atletas estavam nadando para baixo do índice olímpico, né? E aquelas eliminatórias foram das coisas mais tensas e brilhantes, né? Que eu acho da história da que a gente viveu na natação do Brasil. E acabou que o França classificou, né? Como segundo nadador de peito. E pelos critérios da convocação, eu seria um dos técnicos convocados. Só que acontece que um tal de César Cielo, vocês conhecem esse cara? Ele exigiu que o técnico dele fosse, que era o Brett Hawke na época, né? Então aconteceu que a minha credencial ficou só para até a aclimatação que foi feita em Macau. E eu não era um técnico oficial convocado. E foi o Brett, que também fizeram história, né? E acabou que estava tudo certo, né? O César fez bem, o Brett fez bem e tá tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu paguei também pela minha estadia depois da aclimatação para ficar em Beijing. Eu e o Marcão, o Marco Veiga, e eu usava a minha credencial, que era só da aclimatação, para entrar na piscina. Então eu não seria permitido a entrar na piscina da competição, mas eu tapava os números que permitiam entrar da credencial. Eu tapava, entrava sorrindo para os japoneses, para os chineses lá e vivia a Olimpíada de tudo, todas as eliminatórias, tudo. E vivi o nosso grande maior momento, que foi o César sendo campeão olímpico, né? A gente estava lá, invadia a piscina junto com todo mundo para comemorar. E aí isso mudou a minha carreira, assim, né? Mudou porque a gente viu que era possível, né? O César, o Brett, eles mostraram pra gente que era possível. E aí em 2009 aconteceu o Mundial de Roma, então eu tive 6 atletas classificados e na seletiva o França bateu o recorde mundial de 50 peito no Maria Lenk, né? E aliás, a piscina do Maria Lenk é das minhas piscinas favoritas no mundo, né? Inclusive tem até uma placa nossa do recorde mundial lá. Então, e aí esses foram resultados que me jogaram para o nível mundial, assim, dos técnicos de nível mundial. O deck da piscina de competições internacionais já me reconhecia, né? E já me apontava pelos resultados que começaram a acontecer a partir daí. Então, essa história. História boa, né? História linda. Eu invadi a piscina olímpica de Beijing, tá? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tapava a minha credencial e entrava. Hoje isso aí é impossível de fazer. Impossível. Eu não sei como é que eu consegui fazer na China, toda militarizada. Eu abri o sorriso, tapava a credencial e entrava. E pronto, vamos embora. Foi assim que eu vivi a Olimpíada. Vou te classificar em 2008 como o Penetra. Penetra total, pode chamar, tá tudo certo. Penetra só que não, né? Você trabalhou muito ali e você fez resultados merecedores. Ari, eu lembro ali que todo esse período, né, o próprio nado de peito como regras, como mudança de parte técnica em várias coisas estavam acontecendo no mundo. Esse seu trabalho que você publicou, eu já li ele, eu acho que eu tenho ele em algum lugar aqui já faz alguns anos, né? Muito legal, você deixou um legado para o nado de peito ali, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu como profissional, como ex-nadador de peito, eu entendi esse trabalho que foi pioneiro, digamos assim, no Brasil. Você sempre teve uma característica de um treinador que fazia a galera nadar rápida, né? 50 peito, 100 peito, 200 peito era um pouco menos ali que entravam, e você acabou migrando também para uma especialização em velocidade, né? O que você conta aí pra gente? Isso é de gosto seu
ou foi que você foi se identificando e reconhecendo essa característica sua como profissional de mais facilidade para fazer a galera ser rápida? Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras aí, esse registro de reconhecimento, né, desse trabalho do Nado Peito, e que realmente foi algo pioneiro, né? Então eu tenho que agradecer muito ao Albertinho pela oportunidade que me deu de fazer esse trabalho, e que depois teve sequência, né? Porque depois o Serjão trabalhou com os nadadores de peito e fez um monte de bom resultado, e hoje a gente tem o Thiago Moreno aí arrebentando, né, com os nadadores de peito. Então realmente é um trabalho que continua, né? Que continua aí fazendo história, né? O nosso último mundial agora em Guangzhou tivemos uma dobradinha de nado peito nos 50, né? Em campeonato mundial, uma coisa que a gente não conseguiu em nenhum outro momento. Então é algo realmente, fico feliz que você tenha registrado em palavras aqui com todo mundo, tá? E aí o que acontece desse trabalho de ser veloz, né? Eu acho que nessa mudança de preparação física, principalmente, né, que a gente mudou um pouquinho mais para trabalho de força e explosão, que estava acontecendo nesse momento, aliada à parte técnica, eu acho que jogou a gente para essa condição de ter nadadores rápidos. Nessa mesma época também estava chegando no Pinheiros o Paulo César Marinho, o PC, né, que todo mundo ouve falar da natação, trazendo também uma metodologia nova de treino, né, que tinha um trabalho mais voltado para força e para técnica. Então foi um bom momento onde eu estava buscando algumas coisas para incorporar no meu programa que acabaram funcionando muito bem. E isso é técnica. Então foi um momento muito legal de trabalho, né, que o PC trouxe essa metodologia para a gente, e a gente conseguiu transferir bastante para os atletas. Então, acho que essa mudança de preparação física para um trabalho de força e explosão potencializou bastante esse trabalho dos caras serem velozes, né? E aí, em 2011, o que acontece, né? Que em 2011, o Albertinho saiu do clube para montar o projeto, o Pro 16, né? Que, aliás, é o projeto de natação profissional mais espetacular que o Brasil teve, na minha visão. E eu acabei assumindo um time que ficou, e nesse time que ficou estava o Bruno Fratos, estava a Gabriela Silva, Gabriel Mangabeira, Guilherme Guido, Henrique Martins, tinha um time espetacular, né? Então foi quando eu saí dos trabalhos só com os nadadores de peito, que acabou em 2010 em Dubai, né? Com França sendo campeão mundial, batendo o recorde da competição, E aí, em 2011, eu comecei a treinar outros nados também e outros atletas, e em especial o Bruno, né, que é um exímio velocista. E aí, para o Mundial de Xangai, o Bruno nadou um 50 livre espetacular, classificou com o primeiro tempo, acabou ficando em quinto lugar, mas classificou com o primeiro tempo. E o França foi campeão mundial de novo na longa, né, em Xangai, no 50 peito. Então, e aí virou isso, né? Virou eu treinando também os atletas de outras provas, 50 borboleta, 100 borboleta da Gabi, 100 costas do Guido, 50 costas do Guido, 100 borboleta do Manga, e os nadadores de peito ainda estavam, né? O João, o França, a Tuca, Carolina Mussi, Ana Carla Carvalho, era um time espetacular, eu realmente treinei muita gente boa. E aí depois disso acabou que em 2012 também eu estava trabalhando ali no Pinheiros, os dois atletas que eu treinava que foram classificados foi o França no 100 peito e o Bruno no 50 livre. E o França ficou na semifinal e o Bruno foi quarto lugar da Olimpíada por 2 centésimos de segundo da medalha de bronze, fazendo o melhor tempo da vida dele, né? Na final olímpica, na época. E aí, como eu não trouxe a medalha, caiu a guilhotina no meu pescoço, o Pinheiros me dispensou, e eu mudei para a Itália, já tinha recebido um convite de ser técnico de um grupo profissional de atletas internacionais, e aí abriu a porta da Europa, e aí abriu a porta do mundo. E tem mais história para contar depois disso. Opa, se tem! Não, muito legal. E aí enquanto você falava, nossa, agora eu vou perguntar isso, mas aí você já puxou outro assunto, quero perguntar essa outra coisa, mas vou voltar numa aqui, só para não perder.
A gente conversou com a Tatiane Manda. Sakemi também, e ela falou de algumas séries marcantes que ela fez nessa época, né? E como nosso público gosta muito de natação e de série, conta pra gente uma série de peito aí que você fazia naquela época, que você gosta bastante até hoje, ou que te marcou, e também uma outra série dessa galera mais da velocidade. Vamos lá. Bom, dessa série do grupo de peito, ela com certeza deve ter falado dos 6 de 300, porque... Falou. Tinha certeza desses 6 de 300. Porque eu lembro que foi o Marcelo Tomazini que falou pra mim uma vez, uma época que ele treinou, ele fez um treino, acho que foi em alguma clínica que ele fez, talvez nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E eu falei assim, então vamos embora, agora que eu tenho esse grupo de peito, vou mandar esse 6 de 300, que era 100 a 1, 100 a 2, 100 a 3, e aí ia mudando, e na verdade ficava tudo a 3, né? Não tinha mais a 1, não tinha a 2, a 3, era um intervalo curto. Putz, esse foi um dos treinos mais pesados que a gente fez, né? Então, pronto, tá vendo? Eu sabia que esse aí ia ser citado. O que eu gostava dos treinos do nado peito também a gente fazia muito trabalho de perna só, né? Muita série só de perna, série de intensidade de perna, e combinando com o educativo que eu acho o mais legal de todos, que é o 2 pernadas e 1 abraçada. Então, a gente tinha séries de limiar anaeróbio que a gente fazia 2 pernadas e 1 abraçada. Então, eram séries de 100 metros, era 50, 2 pernadas, 1 abraçada, 50 nadando normal. O que era uma demanda energética, assim, brutal, né? Primeiro de respiração e segundo de trabalho de perna. Então, eu realmente judiei bastante da perninha desses meus queridos nadadores de peito. Acho que todos eles me amam ainda, não sei, talvez alguns não, mas eles disseram que me amavam, então eu acredito. Naquela época eles disseram que me amavam, então eu acredito. E eu lembro também que a gente tinha uma outra série, que era uma série de tolerância na longa, que eram vários de 50 para tempo da volta, a cada minuto e meio, e que a gente começava com 16 de 50, depois ia para 12 de 50, 10, e aí sempre diminuindo o intervalo, né? O Alan Nagaoka deve lembrar dessa série também, porque eu lembro que ele me xingava muito nessa série. Mas eram séries que davam um condicionamento e uma confiança muito grande para quando a gente ia competir. Porque era também bastante exigido não só fazer o tempo da prova, mas o jeito que você nadava. Então, contando braçada o tempo inteiro. Essa é outra característica minha. Se você já nadou comigo, você sabe que tem que contar braçada o tempo inteiro. Para cada 25 metros, para cada 50, você tem que contar braçada o tempo inteiro. Então, era uma exigência bastante grande, mas a gente tinha essa série de tolerância também para esses nadadores de peito. Para os nadadores de velocidade, a gente também gosta de trabalhar bastante com a questão técnica, né, de força com a técnica. Então, as séries de distância por braçada que a gente chama, de eficiência, elas são presentes em qualquer velocidade, né? Por isso que o meu programa não tem nada de endurance, não tem nada de aeróbio contínuo, de rodado, porque quando a gente vai nadar para valer. E aí tem que ter sempre um elemento da prova, seja ele de intensidade ou de velocidade. E aí eu judio bastante também dessas séries de 50 metros em limiar, com paraquedas, com palmar, pé de pato, sempre contando braçada e tentando ser mais rápido em cima desse número de braçadas. Depois a gente tem as séries de sprints também, que é tiros de 5, 6 segundos, 7 segundos, perna, com paraquedas, com pé de pato, puxando power tower, power hack, puxa tudo, é pesado pra caramba, perna vertical, de tudo que é jeito. E as séries de race pace, que é de ritmo de prova. Então são tiros de 25 na velocidade da prova ou mais rápido, também com sobrecarga ou sem sobrecarga. E aí sobe no bloco, põe o traje e vê quanto tá rápido, ou então compete. Esse é o jeito que a gente treina, velocista, e na preparação física sendo cada vez mais forte e cada vez mais potente. Basicamente esse é o trabalho. E aí em cima disso eu posso falar uns 3 meses com vocês sobre os detalhes de cada um desses programas. Como que foi ali depois
Conta um pouquinho como que foi depois de 2012, daquele quarto lugar ali, você foi para a Itália, né? E destrincha um pouquinho a trajetória aí para gente. Bom, aí depois de 2012 caiu a guilhotina, meu pescoço rolou, minha cabeça rolou e tal, e a gente foi para a Itália nesse projeto aí de atletas internacionais. O Bruno e o Henrique Martins me acompanharam nesse projeto aqui do Brasil, e lá na Itália tinham alguns russos treinando, um deles era o Evgeny Korotishkin, que tinha acabado de ser prata também em Londres, no 100 borboleta, e Sergei Fesikov, e nesse projeto, num período, o Andrei Govorov também apareceu para treinar com a gente um pouquinho. Então eu treinei esses caras até um pouquinho antes do Mundial de Barcelona. O Bruno nessa temporada machucou o ombro, foi a primeira cirurgia de ombro que ele teve que fazer. Então um pouquinho antes da seletiva para Barcelona, ele tinha machucado o ombro bem feio. E a gente estava tentando segurar na fisioterapia, ele acabou nadando aqui a seletiva, fez o terceiro tempo do 50 livre, o primeiro foi o César, o segundo foi o Querigini, e ele teria classificado para o revezamento, só que o ombro dele estava completamente solto, ele acabou optando pela cirurgia e não foi para o Mundial de Barcelona. E nesse Mundial de Barcelona os caras nadaram bem, nadaram para os melhores tempos da vida dele, mas eu já tinha entrado em conflito com o técnico, que era o gerente lá do programa. Então, desde esse ano, 2013, que eu virei Independente Futebol Clube, virei um técnico independente, e aí, na verdade, eu treino quem me procura para treinar comigo. Eu não recruto ninguém, né? Eu tenho treinado quem me pede para que eu treine, desde 2013. E aí, em 2014... eu recebi um convite para dar uma palestra no Espírito Santo pelo Elvio Afonso, que hoje é o meu fisiologista, né, que é outra pessoa também e outro profissional que mudou o padrão do meu programa, do meu trabalho, trazendo monitoramento através do sangue, né, com os biomarcadores. E eu comecei a trabalhar lá no Espírito Santo, dando treino para alguns atletas, que na sequência voltou o João Gomes Júnior para trabalhar comigo, depois veio o Rafael Rodrigues, e a gente fez uma temporada super boa. Aliás, primeiro veio o Rafael Rodrigues, depois veio o João, porque o Rafinha nadou muito a nossa seletiva aqui, que era uma seletiva com Pan Pacífico, e aí em 2014 depois chegou o João, depois chegou a Alessandra Marchioro também, para trabalhar comigo, e isso lá em Vitória, no Espírito Santo. E foi quando eu comecei o trabalho com o fisiologista, com o Elvio. No final de 2014, o João nadou um 50 peito espetacular, meteu 26,89 lá na piscina do Botafogo. Ou seja, naquela época o recorde ainda era 26,4, né? Então quase bateu um recorde mundial de novo. E aí virou o ano, o César me chamou para trabalhar com ele, o César Cielo. Falou: Ari, estou montando uma equipe aqui e eu queria que você me ajudasse. E aí acabou que eu voltei para São Paulo para trabalhar com o César. Ainda mantive durante um tempo o trabalho com a Alessandra, com o Thales, que também já tinha vindo comigo. E passei o ano de 2015 todo com o César, que foi um ano muito, muito complicado, tanto para ele quanto para mim, né? Não consegui tirar a performance que o César poderia. Um ano bem conturbado. Mas a gente teve um trabalho super bom, assim, de aprender a lidar quando as coisas não estão boas, né? E aí, final de 2015, o César decidiu ir para os Estados Unidos e o Govorov tinha me chamado para trabalhar comigo. Ele falou assim: Ari, não melhorei desde que você saiu aqui da Itália e agora chegou a Olimpíada e você foi o único que me fez nadar rápido. Eu falei: estou em São Paulo. Aí ele mudou para São Paulo, eu treinei o Govorov e a gente fez uma temporada espetacular. Chegou na Olimpíada, ele classificou com o segundo tempo da prova para a final e acabou ficando em sexto. Aliás, em quinto lugar. Mas também fez os melhores tempos da vida dele na semifinal. Ou seja, são 2 finais olímpicas e 2 medalhas que passaram muito perto. Então, que eu continuo buscando. Essa é a minha loucura. E aí eu continuei trabalhando com o Andrei, praticamente como personal dele, né?
De tempos em tempos vem algum atleta trabalhar comigo também. Em 2017 e 2018 teve a Liliana Silag, aqui da Hungria, que nadadora de 200 borboleta. E aí em 2018 o Andrei bateu o recorde mundial de 50 borboleta. Em cima de todos esses trabalhos, né? Então, desde 2013 que eu sou um técnico independente. Eu não recruto ninguém, não. Eu treino quem pede para eu treinar. E aí é isso. Esse é o estágio que eu me encontro hoje. Legal, muito legal. Quero saber qual que é o quão legal é ser um técnico independente. Queria que você contasse um pouco pra gente isso dos prós e contras. Mas antes, queria te perguntar sobre essa questão o trabalho do técnico, ele é um trabalho às vezes ingrato, né? Porque você faz o trabalho inteiro, mas na hora ali o cara vai nadar e, puta, se ele não nadar bem, não vai rolar, né? Então eu queria saber como que é pro técnico lidar com isso, né? Como que é para você, no seu caso, lidar com isso? Bom, isso é intrínseco à profissão, tá? Então quem tá ouvindo a gente aí quer ser técnico, tem que saber isso. A gente vai até um lugar. Tem um lugar ali que a gente não consegue passar, que é o momento da execução, que é todo do atleta. É todo do atleta, entendeu? Então, tem que saber lidar com isso. O que eu tenho como filosofia e como atuação é tentar absorver ao máximo os fatores que a gente pode controlar durante uma preparação. Tenho sempre muito suporte, assim, mesmo que não seja todo dia comigo na beira da piscina, porque como a gente voa demais e viaja demais, muda de casa e tudo mais, não dá para carregar um staff como é num clube, né, por exemplo, ou num centro de treinamento. Mas eu tenho suporte das pessoas online. O Elvio está sempre comigo, é a pessoa que fala comigo todo dia, então a gente se fala virtualmente, né? Hoje, por internet, você fala com todo mundo. E eu tenho esse suporte para levar os atletas tentando diminuir ou minimizar as possibilidades de erro, né? Ou de não conseguir executar a melhor prova. Só que vai ser sempre assim, Bia. Vai ser sempre assim, Danilo. Toda vez que o seu atleta, que você treinou durante meses, anos e tudo mais, toda vez que ele subir no bloco, a maioria das vezes você não tem ideia do que vai acontecer, entendeu? E esse frio na barriga, essa imprevisibilidade é o que faz pegar fogo, entendeu? Eu adoro isso, né? Eu adoro esse momento que, cara, apitou, subiu no bloco, você fala, pronto, não tenho mais controle disso e agora vamos assistir. Algumas vezes são absolutamente assim, inesquecíveis, né? Vários momentos, eu tenho vários momentos na minha carreira que vão para sempre comigo, né? E em alguns outros momentos não é o que a gente queria, o que a gente esperava, né? Eu posso dizer essas duas finais olímpicas, né? Muita gente fala, cara, Ari, é muito legal, duas finais olímpicas, os melhores resultados da sua carreira. E eu não consigo assimilar como os melhores resultados da minha carreira. Eu assimilo como as maiores derrotas da minha carreira, porque nesses dois momentos estavam preparados para ganhar a prova. Não era para ser medalhista, era para ganhar a prova. Então, mas são também os momentos onde eu mais aprendi. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Tem um lugar, tem um momento, vai ter um momento em que a gente não consegue controlar nada. E essa imprevisibilidade, na minha visão e no meu jeito de gostar de ser desafiado, é o que bota fogo, é o que faz queimar, entendeu? E é isso, eu sou fogo, eu sou intensidade, eu gosto disso, eu quero mais. Então eu quero mais momentos como esse, eu quero mais finais olímpicas, quero mais finais de campeonatos mundiais, entendeu? Eu quero mais chances de bater recorde mundial, como foi com o Andrei. O Andrei em Roma, a gente sabia que ele ia bater o recorde mundial, a gente só não sabia qual era o tempo que ele ia fazer, mas que ele ia bater o recorde mundial, a gente tinha certeza. Foi um negócio assim, foi um trabalho espetacular, e foi o que aconteceu. Foi até muito mais rápido do que a gente esperava, né? 22, 27 foi algo realmente impressionante, e com ainda folga para melhorar a prova. Então tem que saber viver com isso, Bia. Se você vai ser técnica de
natação, saiba que vai ser viver isso aí. Na hora que sobe no bloco, não está mais com você. Mas até aquele momento, você tem que se garantir de que o trabalho que você fez, tudo que você buscou, tudo que você pesquisou, com quem você discutiu, com quem você conversou, te está colocando numa condição onde você tem mais chances de executar o que foi treinado do que não executar. Ô Ari, uma pergunta aqui, ó. Eu acho que eu sei a resposta. Você se considera, por mais que você aprendeu esse momento eu não controlo, tem coisa que foge completamente da nossa alçada, você se considera um treinador extremamente controlador? Ah, sim. Sim. Lamento os meus atletas, lamento por eles, mas, cara, eu tento ver todos os fatores, eu tento cobrir todos os fatores, né? Eu sei que é impossível, porque nós somos humanos, né? Nós somos... tem hora que realmente ninguém sabe o que vai acontecer, nós somos imprevisíveis, mas eu tento cobrir tudo, eu anoto tudo, eu pergunto tudo para quem pode me ajudar, entendeu? Eu tento resposta para tudo. Para mim, eu estou pesquisando o tempo inteiro, estou estudando o tempo inteiro. E então eu posso dizer que eu sou muito controlador. Não é pouco, não. Eu já sabia, por isso que eu falei, acho que eu já sei a resposta, né? Até pelas suas explicações, você falando do biocontrole, de biomecânica, estudo e tudo mais, eu imaginei que era isso. Não, e ainda tem isso, né? Já tem um tempo onde eu não trabalho com mais de 4 atletas ao mesmo tempo. A última vez que eu trabalhei com 4 atletas, eu acho que foi esse meu projeto em Vitória. Depois, o meu trabalho é 1 a 1. Com o César foi 1 a 1, com o Andrei foi 1 a 1, e depois teve a Liliana, que foram só 2, sabe? Então, quer dizer, se eu não souber tudo que está acontecendo com eles, ou tentar entender tudo que está acontecendo com eles, né, para tirar a performance, e também saber como eles são enquanto seres humanos, né, enquanto cidadãos e tudo mais, eu tô fazendo errado, né? Eu tô perdendo tempo, né? Tô perdendo meu tempo e perdendo o tempo deles, porque eles também estão abrindo mão da vida deles, sabe? Assim, abrindo mão não, mas eles estão investindo o tempo deles, né? Viajando. O Andrei mudou com a esposa dele, que ele é casado já desde os 19 anos de idade, já tem 7 anos que ele é casado. E ele mudou com a esposa dele para São Paulo, né? Então a esposa saiu da Ucrânia e foi morar em São Paulo. Sabe, uma mudança de cultura e de muito grande, uma adaptação muito grande. Então são riscos que a gente assume e que a gente toma na nossa vida que são enormes, né? A gente está arriscando o tempo inteiro, mas quanto maior o risco, maior o ganho. Então, e essa condição que eu tenho, né, de ser um técnico independente, respondendo um pouquinho a pergunta da Bia, o que tem de melhor e incomparável é a minha liberdade, a minha autonomia. Eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero, trabalho do jeito que eu quero, entendeu? E aí diminui um pouquinho os conflitos que a gente normalmente enfrenta, às vezes, quando está numa instituição fechada e tudo mais, né? Porque eu sou bastante não convencional. Então, e às vezes esse meu jeito de trabalhar, ele conflita um pouco com as instituições, né? Então, eu costumo dizer que a minha força é a minha liberdade. O que eu tenho de mais forte em mim é a minha liberdade, porque é onde eu posso explorar tudo o que eu posso, toda a minha capacidade e a capacidade junto com os atletas. Então, esse é o ponto mais positivo de ser um técnico independente. O ponto negativo é, vamos lá, viver em aeroporto, viver em quarto de hotel, a maior parte do tempo, né? E isso é bastante complicado. Então, tem horas que realmente exige muito da nossa cabeça, entendeu? Da nossa emoção, porque você fica longe de muita coisa que te daria assim, um pouquinho mais de raiz, de sustentabilidade, entendeu? A gente viveu muito tempo sem saber para onde ia, por quanto tempo a gente ia ficar. Então esse é o ponto negativo. Mas que eu agora consegui também sanar
achando essa base aqui em Győr, na Hungria. Então, agora vai ser difícil me segurar. Perfeito. Não, obrigada pela resposta, Ari. E assim, eu tenho uma extrema admiração por técnico, né? Eu não sou técnica, nem serei, mas meu irmão é técnico do Corinthians, de infantil, então eu admiro muito, assim, quem é técnico, e eu acho que deve ser difícil isso, né? Do seu sonho tá muito na sua mão, mas uma parte dele tá na mão dos outros, né? Por isso a pergunta, e você respondeu perfeitamente. Achei muito legal que você falou do risco também, que é isso, né? Você tomou o risco ali também em Pequim de ir pagando, então assim, são vários momentos da sua história que você tomou riscos, acho que isso é uma coisa legal para ficar aqui para os nossos ouvintes. Mas o que eu queria te perguntar agora é, você trabalhou com Bruno Fratos, que muitos dizem que é assim, a pessoa mais dedicada que já conheceram. César Cielo, Govorov, agora que você falou, né? Veio para São Paulo para treinar. O que os seus atletas têm, assim, o que você mais busca para um atleta campeão, né? Quais são as principais características? Se você pudesse juntar o melhor de todos eles ali, né? O que seria? Ui, que bela pergunta, hein, Bia? Adorei. Eu coloco só nesses 3 ou dos atletas que eu já treinei? De todos, pode ser todos. Vamos lá. Eu acho que o César tem uma condição de técnica que é algo fora do comum, é algo sobrenatural. Eu lembro de que cada treino que eu dava para ele, tinha momentos que eu me emocionava, assim, que eu falava assim, cara, acho que eu tô vendo das coisas mais bonitas que eu já vi em natação, que era ver aquele cara nadando. Era um negócio espetacular, assim. A técnica do César é algo realmente fora do comum, assim, de beleza, de sutileza e de potência ao mesmo tempo. Então a técnica do César era algo impressionante, assim. O Bruno realmente é isso, né? O Bruno é essa obsessão intensa e imparável, né? De trabalhar e de querer ser melhor, e que eu acho espetacular, né? Acho espetacular, às vezes difícil de conviver assim, porque ele realmente te puxa no máximo, ele te puxa no limite o tempo todo. Eu tô de volta no trabalho junto com ele, né, supervisionando o programa que a Michele comanda junto com ele lá nos Estados Unidos, e a gente se fala assim 10, 15 vezes por dia, todo dia. Essa é a demanda do Bruno, né? Isso só com o Bruno, né? Depois tem as discussões com a Michele, com o Elvio, com a Carla de Pierro, que é a psicóloga, para ajudar. Então a obsessão que ele tem é algo realmente também fora da curva, né? E o Andrei é uma potência assim, de força, de explosão. É um urso, né? Eu chamo ele de urso. A gente brinca que ele é o Bear. E é bem isso mesmo. Ele me parece um urso polar, assim. A capacidade física que ele tem é algo impressionante. Agora, eu treinei um atleta também que juntava duas dessas condições, que é o Felipe França. Ele tinha uma condição de técnica que era fora da curva. Cada detalhe que a gente falava para o França, ele corrigia assim na sequência, e também de ser um brutamontes fazendo força e saltando, explodindo. Era um negócio assim que era fora da curva. Então, são características assim fora da curva. Eu acho que para ser um atleta de alta performance, né, e de nível internacional, de nível de bater, nós estamos falando de 3 recordistas mundiais daí, né? Nós estamos falando do Bruno, que é top 2, top 3 do mundo nos últimos 10 anos. A gente está falando de alguém que é muito acima, né? Então, ter algumas qualidades e algumas características que são muito acima da média, que são muito fora da curva. Então, acho que o Frankenstein ficaria desse jeito aí. E tudo perto do recorde mundial, né? 3 recordistas mundiais. Estou falando de 3 recordistas mundiais. Que coisa linda, né? Obrigado por lembrar disso, Beatriz. Assim, ó, me empolguei aqui, ó. Vou sugar um pouquinho mais de você aí nesse ponto, né? Você deu uma juntada.
E quem é de todos, aí não precisa ser só desses caras, apesar deles serem ultra diferenciados, né? Emocionalmente, quem são os caras, não precisa ser só um, tá? Quem são os caras mais precisos na hora de fazer acontecer na hora que sobe no bloco, naquele momento ímpar da carreira que o cara tem que bater no peito e falar, eu treinei, eu vou fazer, e vai lá e faz. Cara, para mim o maior de todos nessa característica e nessa situação na natação é o Michael Phelps, né? O que esse cara teve de exposição, de pressão e de expectativa, né, durante toda a carreira dele, e se você for analisar, em 90% das vezes ele devolveu, né, com performance e com resultado, é algo absurdo, né? Então não tem como comparar com ele, né? É um nível muito, eu acho até meio sobre-humano, né? O tanto de expectativa e de pressão e de cobrança que esse cara passou desde sempre, né? Com 15 anos o cara tava batendo recorde mundial, então já viu, né? Foi tanto tempo que esse cara sofreu ou teve sobre os holofotes, né? Sobre as luzes, né? E as luzes mais fortes do mundo, né? Luz de campeonato mundial, luz de seletiva olímpica americana, né? que é algo das coisas de mais pressão que a gente de eventos esportivos com mais pressão que a gente vê. Então eu acho que nesse aspecto de devolver sob pressão, eu não consigo ver ninguém muito perto do Phelps, não. Mas também teve um custo, né? Porque a gente sabe que o cara depois sofreu bastante, né? Com a condição mental. Acho que saúde mental é algo que a gente tem que se preocupar muito mais hoje em dia, né? Principalmente nesse nível de atleta, mas acho que com todo mundo. Então acho que é um tópico importante de se estar atento, porque a geração que a gente vive, a era que a gente vive agora, é uma era de exposição, né? É uma era de que está todo mundo no Instagram, no Facebook, todo mundo se coloca exposto muito mais vezes, né? Então, saber lidar com esse nível de exposição hoje em dia é algo que pode trazer uma preocupação em cima de saúde mental. Então, eu acho que esse é um grande tópico agora para quem trabalha com esporte competitivo, a gente estar ligado na saúde mental, né? Eu enquanto treinei a Liliana também, não sei se vocês sabem, mas acho até importante também colocar, a Liliana nessa época que treinou comigo, ela estava enfrentando uma crise de bulimia, assim, da mais forte que ela teve na vida dela. Então, foi um momento muito difícil, mas que a gente tem que entender que acontece, né? Que acontece. Então, eu passei junto com ela momentos assim muito difíceis e dessas crises bulímicas e de ansiedade que ela tinha, de saúde mental. Então, por isso que hoje eu coloco isso como um ponto muito importante. O Phelps fala bastante disso, né? Aliás, quando ele fala sobre o adiamento da Olimpíada, ele fala sobre a saúde mental dos atletas, né? De lidar com a ansiedade, de que agora será mais um ano, de que ninguém sabe o que está acontecendo no mundo, está todo mundo incerto de tudo, né? Todo mundo está incerto de tudo. Então, e para esses atletas que tenham a rotação muito acima de qualquer outra pessoa, pode desencadear também um processo aí de ansiedade ou de alguns outros distúrbios mentais. Então, teve um custo também, mas é algo que também ajuda a gente a alertar e a ficar esperto para quem trabalha com alta performance. Já que você mencionou essa questão da saúde mental, eu ia até perguntar a parte da saúde mental do treinador, né? Porque como que é essa questão de você trabalhar, às vezes, como você falou, né? Com uma pessoa, ou duas, ou três apenas. Então, também deve ser uma carga muito forte, né? Deve não, com certeza é uma carga muito forte para o treinador, né? Muito. Eu sou acompanhado pela Carla também, né? A Carla de Pierro é a minha psicóloga.
Eu sempre também estive atento a esse tipo de situação. Então, as minhas leituras, a maioria delas fora da natação, são bastante voltadas ao trabalho de psicologia, de filosofia, de sociologia. Eu procuro entender bastante esse tipo de situação, né, das relações humanas, né? Então, eu costumo dizer que eu treino pessoas. Primeiro, eu treino pessoas que são excelentes atletas. Então, a questão humana ela tá na frente. E eu acho que essa minha maneira de me conectar, primeiro com a pessoa e depois com o atleta, eu acho que é o que me mantém saudável, assim, da parte mental, né? Mas eu também tenho uma rede de suporte muito grande. Eu tô sempre conversando com alguns amigos muito próximos, onde não tem filtro. Então, não ter filtro nessa hora, na hora que você vai discutir sobre essas coisas, é muito importante. Então, eu sempre tive uma rede de proteção em alguns amigos muito próximos que eu tenho, que sempre me ajudou. Então, tem que ter a válvula de escape, né? Você tem que ter gente em quem você confie para poder falar sem filtro. E eu tenho... Eu sou afortunado de ter essa rede de proteção desde sempre, bastante em alguns amigos meus. A outra rede de proteção foi a leitura, né? É o que eu disse. Então, biografia de atleta, eu já li tudo. Eu leio sempre, né? Eu tento entender a cabeça desses caras desde sempre. E a leitura em filosofia e sociologia e psicologia também bastante. Pergunto muito para os psicólogos também. E depois dessa fase que eu tive com a Liliana, que foi algo realmente muito intenso, eu comecei um acompanhamento um pouquinho mais junto assim com a Carla. Então tem que escapar, tem que ter hora que tem que escapar. Se ficar só nisso aqui, realmente o risco para a saúde mental é muito grande, porque o nível de exposição, o nível de cobrança... Eu já achei que eu tava burnout assim várias vezes, mas várias vezes, várias. Eu respondi outro dia umas questões de um blog da Argentina, né, de uns fãs da Delfina, que eles me fizeram uma série de perguntas, e uma das perguntas era assim: você já pensou em desistir alguma vez? Eu falei várias, centenas de vezes, né? Porque tem momentos em que realmente a cobrança e a exigência é muito grande. E aí você fala, putz, eu vou fazer qualquer outra coisa. Isso aqui é demais, não sei o que e tal. Mas esse é o momento de pico da resiliência, né? É nesse momento que você fala, peraí, por que eu comecei isso mesmo, né? Ou até onde eu quero chegar? Tem mais para aprender em cima disso? Tem. Então toda vez que eu sou muito desafiado, eu procuro mudar a lente de oportunidade. Eu falo assim, peraí, eu preciso aprender com isso. Se eu estou vivendo essa pressão, se eu estou vivendo essa dificuldade, é porque tem alguma coisa escapando aqui. E aí eu busco as respostas, busco as soluções e saio sempre enriquecido em cima disso. E eu procuro também transmitir isso para os atletas, né, para quem está envolvido, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu procuro passar essa experiência, essa lição. Então não é fácil não, Bia, não é fácil não, é coisa de louco mesmo. Indo ainda agora para uma pergunta de uma coisa que eu sei de você, né? Além de tudo isso, você é um cara que eu vejo que gosta muito de conversar, dividir conhecimento, fazer palestra. Eu vejo sempre você em entrevistas ou até em conversas mesmo, né? Incentivando as trocas, né? Fala o porquê que você acredita também tanto nisso. Porque eu acho que sempre volta. Eu acho que quanto mais você fala, quanto mais as pessoas perguntam, né? E quanto mais você é desafiado ou exigido de falar das suas experiências, do seu conhecimento, mais volta. Eu lembro que um dos momentos mais legais da minha carreira, assim, tirando os resultados com os atletas, né, com as equipes e tudo mais, o momento mais legal da minha carreira foi a clínica que eu dei lá no Japão, né, em 2016, que durante uma semana eu treinei a equipe do Japão, dos velocistas,
durante uma semana os caras seguiram um programa que eu propus. Então, durante uma semana, tudo que foi nadado, musculação, descanso, foi o que eu programei para aquele time. E eram 28 atletas, os melhores atletas do Japão. Tava Rikaku Ike naquela época, o Katsumi Nakamura, o Shinji Shoura. Estavam os caras top do Japão com os técnicos. Então, a Federação Japonesa me levou até lá para trabalhar durante uma semana com os caras. E os técnicos assistindo todas as sessões. Então, eu tinha que explicar todas as minhas propostas para os atletas japoneses e para os técnicos japoneses. Ou seja, era como se você tivesse que explicar o que você faz, assim, para uma sala de primeiro ano, sabe? Tanto na linguagem, quanto na cultura, quanto de conteúdo. E a cada final de dia, a gente tinha ainda um encontro com os técnicos de 1h30. Eu ia para uma sala e fazia uma palestra de 1h30, que na verdade viravam palestras de 3 horas, porque a gente discutia tanto que não parava mais. É que nem a gente aqui agora, eu já falei, se a gente for ficar 2 dias, eu fico 2 dias falando aqui. Para mim tá lindo, eu acho isso excelente. Então, eu acho que quanto mais quanto mais eu me revisito, né? Melhor eu fico, eu mais enriqueço, sabe? A hora que eu mais gosto de palestra ou de clínica é a hora das perguntas, sabe? Quando as pessoas me perguntam, que vem pergunta que você não imagina, vem uma outra visão que você não tinha, né? Então, quanto mais você espalha o conhecimento, a oportunidade de vir uma visão diferente sobre o que você está falando, ela fica maior. E aí você sai sempre mais rico. Então, essa semana que eu tive no Japão foi a coisa mais legal que eu fiz na minha carreira, cara. Nós estamos falando de Japão, sabe? A capital olímpica, o Norimasa, o Nori é dos técnicos mais impressionantes que tem no mundo. E os caras confiaram a mim, uma semana a equipe deles, para fazer um programa. E aí vira agora, por exemplo, em Guangzhou, teve um dos técnicos que estavam lá, em Guangzhou, japoneses, que ele veio para mim e falou assim: Ari, quero te falar uma coisa. Hoje eu estou aqui como técnico da seleção do Japão com 2 atletas. E esses 2 atletas seguiram um programa onde eu coloquei muita coisa do que você falou naquela competição, naquela clínica, naquela semana. Então hoje eu quero te agradecer que eu sou técnico do Japão porque você me ensinou muita coisa. Cara, isso é algo que, sabe, além do resultado dos atletas, é algo que te preenche num nível assim que é difícil de colocar em palavra. Então, sempre que eu tenho oportunidade, e eu fico feliz que vocês dois também tenham aberto esse canal, né, do podcast, eu tenho ouvido todos, ouvi o da Carla, estou ouvindo tudo, estou ouvindo a Poliana, estou ouvindo tudo, porque é aí que enriquece. Então, esse tipo de oportunidade, por isso que eu falo mesmo, e assim, a maioria dos lugares que eu fui também, eu trocava local de treino e acomodação por palestra, por clínica, né? Então eu falo assim, tá bom, eu fico um mês aí, eu dou uma palestra para os seus técnicos, para os seus atletas e tudo, clínica para os atletas. Então, assim foi em Israel, foi na Alemanha, foi na França, eu vou fazendo isso. Então, é moeda de troca, mas é também um momento onde eu me revisito. Então, tudo que eu explico sobre o meu programa não tem um item, não tem um exercício, não tem uma pausa, um intervalo que eu não saiba porque está sendo feito. Porque eu tenho que revisitar. Então, e nessa hora que eu revisito, eu estudo mais, eu estudo de novo e eu aplico diferente para poder compartilhar. Então é isso. Eu acho que volta, cara. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente trocar informação, mais vai voltar para a gente. Esse é o jeito que eu vejo. Então toda oportunidade que eu tenho, eu quero falar sim. Por isso que só me diz qual é a data e horário, eu vou estar lá falando. Foi muito boa a sua mensagem. Eu, particularmente, eu sou um cara que, para eu aprender, eu tenho que falar, eu tenho que participar. Eu não conseguia ficar escrevendo, né, lendo demais. Eu tinha que participar, interagir, né? E eu me identifiquei bastante aí. A Bia está com uma curiosidade aí que eu sei.
Manda. Cara, sabe o que eu tô pensando enquanto você tá falando? Você falou do Japão, né? Dessa clínica que você deu, e teve aquela, lá em 2003, essa ida pra Barcelona, o técnico do Kitajima, que eu lembro de matéria até falando que ele deu presente pra vocês, que ele tinha dado, acho que um leque, alguma coisa assim. Pra mim, Robertinho, exatamente. Legal. Eu queria que você contasse um pouco disso lá atrás, né? Então, naquela época, você começando ali na elite, né? Como é que foi essa abordagem com ele? Se ele também foi receptivo assim, como é que foi? E queria fazer uma observação aqui, que você falou que você está buscando essa medalha olímpica, né? E com toda essa sua história no Japão, quem sabe não vai ser em Tóquio, né? A primeira. E vai ser aí mais legal ainda com toda essa história que você tem com o país. Ah, que coisa louca. Meu olho já enche de lágrimas. Só de você falar isso eu já estou completamente emocionado, porque... e ainda mais com o Bruno e com o Andrei, né? Ou seja, são os dois finalistas que eu tive, que bateram na trave. Então... bora! Vambora! Segue, tem muito trabalho ainda. Tem muita coisa para acontecer, mas é bem por aí. Eu acho que essa busca, né, que essa proatividade... Ela é fundamental para quem quer se deixar uma marca, né? Para quem quer fazer alguma coisa que quer fazer história. Então tem que ir buscar. Eu lembro que em 2003 o Pinheiros tinha uma equipe fantástica assim de nadadores, era o maior time. E quando apareceu o Mundial, eu dava treino para um cliente de personal, o João Batista, que também é outra pessoa que eu tenho que agradecer muito. E durante os treinos eu falava tanto de natação, né? Tanto. E aí eu estava falando tanto do Mundial que ele virou para mim e falou assim, Ari, e ele era um cara rico, né? E tudo mais. Ele falou assim, Ari, você quer ir para esse Mundial? Eu falei assim, putz, quero. Ele falou assim, você tem como se virar de acomodação lá? Eu falei assim, sei lá, acho que tem. Ele falou assim, então tá bom, então conta com a passagem. Eu vou te dar a passagem e você se vira lá. E aí, foi isso. Eu falei assim, nossa, então vambora. Aí paguei a credencial, pedi pro Albertinho lá no clube, e o Albertinho, putz, vem que aí você ajuda porque a gente tá cheio de atleta e eu tô sozinho lá, né? E, aliás, teve um treino que eu dei pro Gustavo Borges lá também, porque era Barcelona, né? Então era onde ele ganhou a primeira medalha olímpica dele, e teve um dia que eu fui dar um treino pro Gustavo, só eu e ele, que o Albertinho tava cheio de atleta nadando. E eu dando treino pro Gustavo Borges, cara, sabe assim, em Barcelona, teve uma hora que eu parei assim, o Gustavo nadando na minha frente, eu parei, aí ele ficou olhando pra mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, Gustavo, eu tô completamente emocionado aqui, cara, de estar dando treino pra você. Eu lembro de você receber a medalha ali, o quanto que eu chorei quando você recebeu a medalha. Ele, putz, Ari, que legal. Legal mesmo. Ele falou assim, qual o próximo item? Aí o cara já estava ligado no treino assim e eu estava super emocionado. Então, essa vontade que eu tinha de estar nesse mundo, ela sempre foi muito grande. Sempre foi muito grande. E quando eu vivi esse Mundial, e junto com o Nori também, o Nori me ensinou como ser grande e ser humilde. Porque... E ele fala pra mim, né? Depois de um tempo ele falou pra mim, ele falou assim, Ari, foi muito legal o momento em que você me abordou, porque a gente no Japão era muito fechado, né? Primeiro, assim, barreira de idioma muito grande, né? A barreira cultural muito grande. E como eu estava aparecendo com o Kitajima, muita gente se aproximava, mas eu tinha vergonha de falar, porque eu não sabia falar inglês. E ele disse que o jeito que eu abordei ele foi um jeito muito amistoso. E ele falou assim, então você me ajudou a abrir as portas para o mundo, porque depois dali você me incentivou a falar inglês, sabe, me buscou e é por isso que eu te chamo como meu melhor amigo, porque você abriu um caminho. E aí você ouviu um negócio desse de um cara que tinha acabado de bater recorde mundial, ser campeão olímpico, bicampeão olímpico, de 100, 200, você fala assim, nossa cara, então é assim que tem que ser, sabe, é compartilhando. Por isso que, assim, quem me procura porque é muito interessado para saber das coisas, eu falo. Eu tenho mentorias aí pelo mundo todo. Eu falo com uma técnica no Egito, falo com um técnico no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Marrocos, na Tailândia, Nova Zelândia. Tem sempre gente que tá me conectando porque eu adoro gente que busca, sabe? Que vai para cima e que não tem medo, que não tem vergonha. Então,
esse momento de 2003 é um momento realmente de virada, porque o Nori me explicava o aquecimento do Kitajima antes dele bater um recorde mundial. E eu não era ninguém lá, sabe? Eu não tinha nenhum atleta, eu estava só de auxiliar. E o cara, estava me explicando o aquecimento do Kitajima. Então é algo assim que isso vai acontecer sempre. Para quem vai buscar, e buscar de uma forma respeitável, né? E amistosa, vai acontecer. Agora, se você não sair do lugar para ir buscar, você vai continuar no mesmo lugar. Então, tem um pouco disso, né? Tem um pouco de... Eu sempre fui essa fervura, né? Eu sempre fui esse fogo aí. Eu queria saber o que era... Que tamanho que é o mundo, sabe? Sempre. Eu sempre tive essa curiosidade. E hoje eu conheço 49 países diferentes. Ô, louco. Quase um nômade, né? Total. É uma loucura, total. A pergunta mais difícil que tem para fazer para mim é onde você mora. Por isso, quando eu te perguntei, eu falei, não sei se você está nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, onde você está? Eu te perguntei assim, né? Exato, eu posso estar em qualquer lugar, realmente. A qualquer momento eu posso estar em qualquer lugar. Legal. Ari, agora eu quero saber aí o que você está projetando para essa reta final postergada aí para 21, para Tóquio, né? Quais são seus planos de agora para as Olimpíadas em Tóquio? Bom, primeiro é curar o mundo, né? Primeiro a gente tem que... Agora é muito acima do esporte, é muito acima da performance, né? Não é mais isso, agora é humano, é humanitário, né? Acho que a missão que a gente tem agora é humanitária, de ajudar a curar o mundo e ficar em casa. Então, a orientação para os atletas é se manterem ativos, né? Ficarem atentos com a saúde mental. Então, eu tenho tentado fazer contato com todo mundo todo dia, né? Não algo guiado ou de muita demanda, né? Mas da gente ficar ligado um no outro. E assim que abrir as portas do mundo, né? A gente não sabe qual será a próxima competição, ninguém tem ideia de qual será a próxima competição. Assim que abrirem as portas do mundo, é a gente retomar, né? O que a gente tem de positivo é que são 2 atletas. O André eu já estou treinando desde 2016, então já são 5 anos de atividade. O Bruno já treinei ele também durante muito tempo, né? E o trabalho que a gente vinha fazendo agora também estava um trabalho bastante intenso. Então, a gente tem ideia de qual é o caminho bom de ir e qual é o caminho não tão bom que a gente não precisa ir. Então, fica bem agudo assim, né? O trabalho que a gente tem para fazer. Junto com eles, né? Então, é isso. Primeiro vamos curar o mundo, sabe? Relaxa um pouco, pensa no outro. Agora não é por nós, agora é por todos nós. Então, fica em casa, se puder, fica em casa, pensa no outro. Quando abrir as portas do mundo, a gente vai ver qual é a próxima competição e aí nós vamos conseguir programar alguma coisa, né? E aí, é isso. Trabalhar até botar esses 2 no pódio. Pô, sensacional. A gente já está aqui em mais ou menos 1h30 de conversa, daria para ficar 2 dias tranquilamente, né? Eu vou encaminhar para o final aqui, mas eu quero fazer um bate-pronto, assim, respostas um pouco mais rápidas, né? Você é um cara 3 vezes olímpico aí, né? 3 Olimpíadas, então eu quero que você me fale, assim, 3 coisas que um treinador precisa ter para ser um técnico olímpico. Vamos lá. A primeira é ser um bom ouvinte. A primeira é ouvir bastante, é ouvir mais do que falar. A segunda é ter a condição que você falou de olho no olho. Eu acho que isso é importante. E a terceira é estudar. É pesquisar o máximo que conseguir, entendeu? É buscar resposta, buscar respostas. Então, estudar. Eu acho que são essas três condições que eu vejo de ser um técnico olímpico. Eu colocaria a quarta, que é falar inglês, tá? mas tá aí. É ouvir mais do que falar, olhar no olho e estudar.
Tá, pode colocar 5, então, não tem problema. Coloca mais 2 aí. Bom, falar inglês e ter amigos. Boa! Boa! Não, maravilha. Pessoal, é só para vocês entenderem, né? O Ari tá 5 horas para frente, lá deve ser meia-noite quase, aí? 11h30. Então, ele já está bem tarde lá, dando essa super atenção para a gente. A gente está muito honrado, muito feliz. Muito obrigada, Ari. Dá para sentir o seu entusiasmo, né? Então, no dia da natação que a gente está gravando, apesar que eu vi aqui o Fischer postou que não é, né? O dia da natação, então não sei já, mas enfim. A gente está gravando no dia 8 de abril, que muita gente postou que é o dia da natação. Não tinha ninguém melhor para a gente falar do que um técnico completamente apaixonado por natação. Deu para sentir isso e a gente também gosta muito, então foi super legal a conversa. Que bom, eu agradeço, Bia, pelo convite, pela oportunidade, parabéns vocês aí pelo canal e todo sucesso para todos nós, para a gente levar a natação que a gente tanto ama para o maior número de pessoas que a gente consiga. Que bom, que ótimo.